se nós olharmos bem, tem jogadores ali que têm sido usados. O Vítor tem neste momento é nosso titular, o Rios também, ou era, o próprio Estevão, portanto havia aqui uma mistura. O Rony também já foi e é um jogador, portanto são jogadores utilizados, e eu já vos disse várias vezes que confio em todos os jogadores. Acho que entramos com fortes no jogo, com uma atuada ofensiva, mas sem criar verdadeiramente oportunidades de perigo. Tivemos 13 cantos logo na primeira parte, finalizações pouco inspiradas, mas sinceramente, olhando para o jogo todo, e temos que o assumir, estamos num mau momento de produção ofensiva. Não consigo entender de jeito nenhum porque é que o árbitro não marcou falta no segundo golo. Tenho muita dificuldade em perceber como é que não marcam falta quando há uma cotovelada clara na cara do Flaco e não marcam falta. É gritante isso. Os jogadores que entraram hoje, e eu já lhes disse lá dentro na cara de cada um, achei que houve jogadores que, como o teu colega estava a dizer, acharam que por jogar este jogo não iam jogar no próximo. Pensaram errado, mas é por pensar assim que se calhar no próximo não vão jogar. Eles têm que entender que todos os jogos são finais, todos os jogos são importantes, não há jogos nem mais nem menos importantes. É triste, essa é a parte negativa do jogo, é perder mais uma opção, já perdemos algumas. E essa porventura será mais outra em função da lesão de hoje. Acho que o torcedor é soberano e, se querem saber mesmo, é assim que eu gosto, é apoiar durante o jogo todo e chegar ao final e mostrar a sua satisfação ou insatisfação, e tem todo o direito, porque de facto nós hoje mais uma vez não produzimos o que tínhamos que produzir. Portanto, o torcedor é soberano na sua manifestação. Muito bem, tá aí o Abel falando, e aí ele fala no meio, ali ele fala, não sei quem, o Richard Rios e o Gabriel Menino, que são titulares, ou eram. Ele vai dando uns recadinhos ali, ele não gostou do que ele viu, o fato é esse. Vamos lá, vamos por partes. Você quer do final ou quer do começo? Tá, do ponto que você quiser. Então vamos lá, do começo. Ele erra na estratégia, não se pode mudar tanto o time assim, até o goleiro. É muita mudança, desconfigura o time, né? E ele desconfigurou o time, a responsabilidade é dele. Antes que digam que eu passo pano para o Abel, ele errou na configuração do time, mudou demais o time, ponto. 2, as trocas dele foram desastrosas. Quando ele se irrita com o Lázaro, e é para ficar irritado mesmo, eu estava numa preguiça que eu vou te contar, ele troca o Lázaro, põe o Flaco, eu entendo isso, beleza. Quando ele tira o menino, e não por sair o menino, e coloca o Felipe Anderson e põe o Maurício de segundo meia, o Palmeiras larga o jogo. Já estava 1-0 por Vitória, aos 6 minutos foi o gol do Vitória. Terceiro, erros recorrentes. O gol que o Palmeiras toma, o primeiro gol, reparem, é um modelo de gol muito parecido que foi contra Botafogo, Cruzeiro. Linha lá na frente. Certo. A linha lá na frente, perde a bola no meio, toma o cara que carregou a cruz do gol contra o Fluminense foi o Marcos Rocha, porque ele dá a bola no Rios, o Rios, que deve ter dormido no mesmo quarto do Rames, isso, perdeu a bola, aí toma a bola nas costas, o Marcos Rocha passa para receber, toma a bola nas costas, Zé Rafael faz graça, sopra o adversário, para não ser expulso, 42 minutos do segundo tempo, toma o gol, a culpa é do Marcos Rocha. Mas contra o Botafogo, a culpa foi de quem? Foi nas costas do Piquerez. Contra o Cruzeiro, o gol anulado foi nas costas do Vanderlan. Então há um problema tático aí, coletivo, no time, de um jeito de jogar diferente que ele impôs esse ano. O ano passado, ganhou o Brasileiro, o Botafogo derreteu, mas os 3 zagueiros, jogo contra o Curitiba, ali deu a virada, 5-0 no São Paulo, aí a coisa andou e ele reajustou, rearrumou o time. Faz parte, é assim que funciona. Entendeu? Então, neste momento, no momento mais difícil da temporada, porque tem Flamengo e Botafogo nas Copas, você está na seguinte situação. Seu melhor jogador, qual é? O Estevão. Voltou, constatado em torce, vai ficar fora. O Estevão não vai jogar.
Se bobear, nem contra o Botafogo. Talvez o último jogo contra o Botafogo na volta, certo? Você tem, a informação é a seguinte, o pensamento foi, não é poupar para o jogo contra o Flamengo, é dar uma segurada nos minutos para a sequência de jogos, né? Você vai diminuindo o desgaste com minutos a menos. Agora, se o time entra indolente, a responsabilidade é dele. E ele, no vestiário, chamou sim, chamou todo mundo. Elogiou muitos garotos e chamou Richard Rios e Gabriel Menino. O Lázaro ele chamou na troca. Quando foi pro intervalo, já falou, já era, troca. O que irrita o Abel é um chapéu do menino, forçado no meio, lá a sequência ele perde a bola e toma amarelo, que é o que o torcedor do Palmeiras reclama muito do menino. Tem horas no jogo que ele parece um cara que joga muita bola e tem horas que ele parece eu jogando bola. A bola bate nele, displicente, é um jogador que parece que ele acha que joga talvez mais do que jogue mesmo. Então, isso está posto aí e é uma derrota ridícula. E o Abel também precisa entender porque que ele é freguês do Carpini. Ele perde do Carpini no Água Santa, perde do São Paulo, perde do Carpini quando o Carpini é treinador do Vitória. Tem alguma coisa. O Abel sempre teve dificuldade com alguns treinadores, né? Fernando Diniz e agora se mostra com o Carpini também. Então, posto tudo isso, ele tem condições e capacidade de reorganizar o time. Jogador ele tem. Jogador não falta. Jogador tem. Para o jogo de quarta-feira, ele precisa buscar uma ideia nova de jogo, porque se ele fizer o mesmo jogo contra o Flamengo que fez o Allianz, basta um erro, o Flamengo vai fazer 1-0. Entendeu? Então o Palmeiras tem que pensar em alternar essa marcação. Às vezes eu vou marcar alto, às vezes eu vou marcar baixo. A produção do jogo contra o Fluminense e a produção do jogo de sábado foi bem abaixo, muito abaixo, né? Se você vir o jogo contra o Botafogo, o Palmeiras perdeu, o John pegou tudo. Era um jogo que se fosse 1-1, ninguém ia reclamar. A derrota ali é completamente aceitável e o torcedor do Palmeiras entende isso, aceita isso. Agora, jogar do jeito que jogou contra o Fluminense, sem chutar uma bola no gol, e jogar de novo, como jogou principalmente o primeiro tempo contra o Vitória, aí realmente não combina com 4 anos de trabalho, com gestão de elenco, com o elenco que o Palmeiras tem para jogar. Então foi um sábado tudo errado, diante de quase 40 mil torcedores, e a vaia ficou barato. Tomou vaia quando acabou o jogo, e aí nesse ponto eu concordo com o Abel. O couro comeu no vestiário, comeu mesmo, já comeu em outras vezes, mas a gente não ficou sabendo. Mas dessa vez a coisa, né? Acho até que o Palmeiras nega, diz que não aconteceu nada, tal, mas a própria fala dele, ele fala. Falei isso na cara deles, os jogadores, claro. Entendeu? O Alex então, fala. Esse é um ponto que eu preciso deixar claro. Eu falei antes do jogo, para não me chamar de engenheiro de obra pronta, que é importante também, mas eu falei antes, no meu pré-jogo lá, vai lá buscar, em vez de ficar aí reclamando. Eu falei, é muita mudança, desconfigura o time, não vai ser um jogo fácil. Ponto. Aconteceu. Ô, Vessa, agora é o seguinte, né? Não é que, perdeu aí um jogo horrível, não podia ter perdido, e tem uma carne assada aí pra você respirar. Tem o Flamengo. Tem o Flamengo quarta-feira. Se der certo, o Palmeiras ganhar, sei lá o quê, o Abel tinha um plano. Mas se não der certo, temos um problema. Até porque o Palmeiras perdeu 3 dos últimos 4 jogos. Isso é muita coisa pro Palmeiras, cara. Pro atual Palmeiras, perder 3 de 4, pra quem não perde quase... 2 times lá da zona de rebaixamento. Então, pra quem não perde quase pra ninguém, pra quem vende caro pra todo mundo e jogando como o Massa diz contra a Fluminense e contra a Vitória que jogou. É uma partida realmente muito estranha do Palmeiras, muito ridícula por parte do Palmeiras. O Palmeiras não perdia no Allianz Parque há 20 jogos. 9 meses. 9 meses. Nasceu o nenê. 9 meses sem perder. Pegou muito time bom ali, time mais forte, time mais físico, time mais técnico, time estrangeiro.
E quando tem essas derrotas assim, essas derrotas sempre me chamam muito a atenção. Não é só, o outro encaixou um bom jogo. O Vitória pode encaixar o jogo que ele quiser. Se o Palmeiras não fizer parte dessa derrota, ela não vai acontecer. A gente está espremendo aí os melhores momentos. A produção espremeu aí. O goleiro do Vitória não pega uma bola quase. Vai pegar uma bola nos acréscimos. Quase não teve nada do Palmeiras no jogo. E assim, a gente elogia o elenco do Palmeiras, o Massa sempre alerta, o melhor elenco que o Abel tem. Então não é possível que com esse, por mais que vocês estejam certos, trocar todo mundo é sempre exagerado, trocar todo mundo não há necessidade. O jogo era sábado, o outro é quarta. O domingo e quarta eu entenderia mais, o sábado para quarta me pega muito, mas eu também entendo o que o Massa está dizendo. Ele pensou em Flamengo, ele pensou em São Paulo e ele pensou em Flamengo. Eu entendo o que ele está dizendo. E em Botafogo talvez lá na frente. Isso, ele não pensou na quarta. Mas se eu fizer o recorte de sábado e quarta, fica ainda mais estranho. Só que por que eu acho que o Palmeiras tem muito a ver com essa derrota? Não é só o Vitória foi bem, o encaixou. Pelo final da coletiva dele, que assim como o Pretzel no programa anterior, também não gostei da coletiva. Eu acho que ele foi pouco questionado pro tamanho da derrota. Para 3 derrotas em 4 jogos é muita coisa para o Palmeiras. Perder do Vitória, que estava na zona de rebaixamento, é muito. E eu acho que foi uma coletiva muito pouco combativa ali para o treinador. A ponto de a última resposta, ao nem ser perguntado, ele vem com o pé na porta. Esses caras aí que acharam que porque não vão jogar quarta, não precisavam jogar outro, é a quarta mesmo que não vão jogar. Agora que quarta-feira eles estão fora mesmo. Porque deveriam ter encarado o jogo de hoje com muita seriedade para quarta-feira falar pro treinador, eu tenho chance de jogar, hein? Ó o que eu fiz no sábado. E ele sem ser perguntado, para mim a parte mais importante do pré-jogo, do jogo, do pós-jogo, é os últimos 15 segundos da frase do Abel, quando ele manda esse recado que a postura do Palmeiras fez o Palmeiras perder pro Vitória. Então é uma derrota grande, inédita em 9 meses, em 20 jogos, é muito tempo sem perder de casa, pra você tomar um 2-0 que você não dá um chute no gol. E Richard Rios, Giai, seleção de base da Argentina, seleção colombiana. Cara, você não pôs ali, o Lázaro tava em time grande antes de jogar aí, time importante da Europa. Cara, não era qualquer time também. O elenco é bom, cara. Gente, não dá pra gente achar que o Palmeiras jogou com sub-12 ou sub-BB, como diz o não é o sub-13, sub-15, sub-17, não. E os bebês foram bem. Isso, e ainda foram bem. Então, assim, eu acho que, sinceramente, é pra muita reflexão. E o problema é o que você disse. A resposta não é, eu tenho Juventude quarta em casa. Não é. É o Flamengo, então... Tem um ponto aí que está passando, que eu tenho falado também, que é o seguinte. Campeonato Brasileiro de pontos corridos, quando você está atrás de alguém que tem vantagem de pontos, mais pontos, e ainda joga o segundo jogo em casa, no segundo turno, que é o caso de Palmeiras e Flamengo, se o Palmeiras perder do Flamengo no segundo turno do Campeonato Brasileiro, na casa do Flamengo, é férias no Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo não é, ou não será, imagino que não, o Botafogo. Até porque tem ainda Bahia não, tem até o Cruzeiro, o Fortaleza, que estão com jogos a menos, e hoje, em tese, o Palmeiras seria o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Porque os caras têm jogos a menos, por pontos perdidos. Então, é o peso de você perder. O jogo de ontem tem esse peso, de sábado tem esse peso também. Quero dar o crédito para o Flávio Latifi, repórter do UOL, foi ele que publicou primeiro esta bronca no vestiário do Abel nos jogadores do Palmeiras e citando os nomes. O Palmeiras nega, diz que isso não aconteceu, mas a coletiva mostra o que aconteceu e tem mais aí, tem negócio de banho gelado. Ele toma banho gelado? Não. A galera toma banho gelado? Não. Por isso, desligaram isso aí pra vocês. Desligaram o chuveiro do Gabriel Menino. É mesmo, é? O Danilo tá falando o seguinte, por diversas vezes o Abel achou soluções ou pulgas atrás da orelha após jogos com reservas. Não acha que foi mais uma oportunidade aos que estavam fora do que descansar titulares para a sequência? Acho que pode ser, mas se foi então, isso... errado, né?
Não, por exemplo, eu acho que os caras não aproveitaram. Eu, se fosse o Abel, jogaria com Gia e Mike pela direita, quarta-feira. Tem a melhor condição do Dudu jogar quarta-feira no Maracanã. Uma coisa, o Richard Rios está estranho. Ele voltou estranho da Copa América. Ele não voltou igual. Nossa, numa preguiça, né? Não é nem preguiça. A palavra talvez não é soberba, mas o cara recebeu oferta, se fala de ofertas boas. E aí eu escutei o Kleber, o gladiador, falando, ele falou, cara, eu fui jogador, eu estou vendo o semblante do Richard, eu vivi isso daí em vestiário, e ele dá a entender que ele fez isso também. Teve proposta e tá de biquinho. Essa é a visão do Kleber, que foi jogador. Ele falou, eu estou olhando para o Richard e estou me reconhecendo e reconhecendo muitos caras que eu joguei com proposta que o clube não liberou, e que depois você joga, aí ele dá exemplos, você chuta de longe, você não passa pro companheiro, você dá o chute lá da entrada da área e acha que vai fazer o gol. Ele falou, o comportamento do Richard, de acordo com o Kleber, tá? Está estranho. E ele não volta bem da Copa América. Parece um pouquinho no salto ali, alguma coisinha. Ele tá diferente. Não é o cara que foi antes da Copa América. A gente fala às vezes, o cara vai para a seleção brasileira e volta mal. Ele me parece ser o caso que foi para uma seleção e não voltou igual. Se chegar a proposta que dizem que tem, se chegar, porque não tem ainda, vaza na hora. Libras, tal. Vaza na hora. Agora, se tem um cara bom para resolver essas questões, é o Abel, né? Ele normalmente, quando os caras estão lá, ele puxa o cara para baixo. Ou puxa, e se ele não conseguir puxar, o cara vai embora. Foram vários no Palmeiras ao longo desses anos, né, Massa? Sim, o próprio... O único que ele resgatou daquela primeira geração foi o Gabriel Menino. O único Agora tá no olho do furacão. Que não foi pro Mundial e foi resgatado foi o Gabriel Menino, mais por opção e por vontade e atitude do Gabriel. O que tá no Botafogo, ele, como chama? Patrick de Paula, Ele liberou. O Renan fez o que fez lá, emprestado, foi, entendeu? Esse menino foi pro Shakhtar. Giovani? Não, o Giovani foi pro mundo árabe. O Kelvin, ó, putz, não quero ficar aqui mais aqui e tal. Meu, vai embora. O Palmeiras não segura. Então, se o Richard Rios chamar a presidente do Palmeiras através do seu procurador e falar, eu quero ir embora, não quero mais, joguei muito na Colômbia, quero ir embora. Beleza, traz aqui e vai. Agora, tem substituto, tem Fabinho, o Jair pode ser segundo no meio, tem o Aníbal, tem o Zé, e tem um moleque pronto lá na base, vai buscar Patrick, outro. Põe. Ué, não pôs contra o River lá, na Copa na Libertadores? Cara, já foram 41 jogadores da base que jogaram no Palmeiras nesses 4 anos. Então esse não vai ser o problema. E o Montanha aqui, sempre com a gente, fala assim, o Gia estreou bem demais. Só ele desarmou 6 bolas, apoiou e defendeu muito bem. Caio Paulista jogou bem. Jogou bem mais do que o holandês Vanderlan. Alguns reservas mostraram méritos apesar do desastroso resultado, diz ele. O Giage talvez a melhor notícia do jogo, né? A única boa notícia. Talvez. Cara, pra mim tem uma notícia aí que vem sendo constante, né? Que o moleque de 18 anos joga demais, o Vitor Reis, cara. Joga demais, cara. E o Cartolíder, também com a gente sempre aqui, fala assim, mais uma vez o time começa com Rony e Menino e não faz gol. Coincidência. Falta um poder de fogo no Palmeiras. Não tem um Pedro, um Hulk, um cara que a torcida confie para decidir. O Estevão saiu, está machucado. E, claro, muita gente falando do Rony. Né? O Rony está na pior fase dele no Palmeiras. Rony? Mas ele continua. Ele foi poupado nas críticas do Abel, né? Você viu? Ele falou, ou eram, do Rony, ele falou assim, é titular. Sei lá, mas é porque o Rony entrega aquelas outras coisas que pro Abel são fundamentais, mas o jogo jogado... O número está dizendo o seguinte, o Flaco, o aproveitamento do Palmeiras é baixíssimo em gols, mas o Flaco, dentro do que é baixo, tem o dobro do Rony. Entendi. Então aí é difícil, né? E tem uma discussão que eu estava vendo em lives raiz, que é o Felipe, o que acabou de chegar, o Felipe do lado errado, né? Que talvez... O mapa de calor dele na Lazio era todo do outro lado e então, que o Abel... Isso é o Abel estava preparando Felipe Anderson e Estevão para jogarem juntos. Não dá para tirar o Estevão do lugar dele, concorda? Claro. Então, o Felipe Anderson jogou também várias vezes na Lazio do lado esquerdo. Então ele estava trabalhando a adaptação do Felipe Anderson pelo lado esquerdo, porque contava com o Estevão, certo?
A partir do momento que você perde o Estevão, se você não dobrar a lateral contra o Flamengo, que é o que eu faria, Giai e Mike, você tem que colocar o Felipe Anderson na direita e talvez o Caio Paulista dobrando com o Vanderlan do lado esquerdo para você ter físico para marcar os corredores do Flamengo. Os lados do Flamengo, o lado esquerdo, por exemplo, vai ter Vinha, Cebolinha e Gerson. Se você ficar nesse esquema de marcar alto, em algum momento do jogo vale. Mas dobrar simultâneos dos dois lados? Não, um lado só. Dos dois lados. Não, dobra um lado só. Entendeu? E aí não tem desculpa. Traz o Felipe Anderson para a direita e dobra do lado esquerdo. Gostei do Caio. De fato, ele fez um bom jogo. Foi o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Não foi ruim. E o Vanderlan entrou muito mal também.